The Long Walk vai ser o filme mais chocante de 2025? Hoje vou te mostrar por que essa caminhada sem fim pode se tornar o filme mais intenso e comentado do ano. Primeiro, a mente de Stephen King por trás da história. The Long Walk nasceu em 1979, em uma época em que Stephen King ainda era um autor em ascensão. Para não saturar o mercado com o seu próprio nome, ele usava o pseudônimo Richard Bachman. Mas, mesmo sem assinar como Stephen King, a identidade de sua escrita estava toda ali. A história já carregava o DNA que faria dele um dos maiores nomes da literatura de horror e suspense. A capacidade de pegar uma ideia aparentemente simples e transformá-la em uma narrativa sufocante, cheia de tensão psicológica e crítica social. A premissa é direta. 100 jovens são selecionados para uma caminhada que parece não ter fim. Eles precisam manter um ritmo constante. Nunca podem parar. Nunca podem sair da estrada. Se desobedecerem, a punição é imediata e brutal, a morte. No entanto, como sempre acontece com King, essa não é apenas uma competição macabra. É um estudo sobre a natureza humana, sobre o que as pessoas revelam de si mesmas quando são empurradas ao limite da resistência física e mental. O que poderia ser apenas um jogo de sobrevivência se transforma em uma metáfora poderosa. Cada passo dos participantes representa não só a luta contra o cansaço, mas também contra o peso das escolhas, das relações e do próprio sistema opressor em que estão inseridos. É aqui que a genialidade de King aparece. Ele não precisa de monstros sobrenaturais para criar terror. Basta colocar seres humanos em situações extremas para mostrar como a própria sociedade pode ser cruel e desumana. Segundo, Francis Lawrence no comando. O diretor escolhido para dar vida a The Long Walk é Francis Lawrence, um nome que carrega bastante peso dentro do cinema moderno. Ele é o mesmo responsável por boa parte da saga Jogos Vorazes, filmes que conquistaram milhões de fãs justamente por equilibrar distopia, crítica social e emoção humana. Essa experiência anterior se conecta perfeitamente ao desafio de adaptar uma obra de Stephen King, que, assim como Jogos Vorazes, mergulha em uma competição cruel, mas cujo verdadeiro foco está no psicológico dos personagens e na forma como eles encaram um sistema que os oprime. Francis Lawrence já provou que sabe trabalhar com personagens jovens, explorando não apenas suas forças, mas também suas vulnerabilidades. Em The Long Walk, esse olhar é fundamental, porque a tensão não está em explosões ou efeitos visuais grandiosos, mas na resistência física e mental de garotos que precisam caminhar sem parar em uma estrada interminável. Sua bagagem como diretor é marcada pelo equilíbrio entre espetáculo e intimidade. Ele sabe criar grandes imagens para impressionar visualmente, mas também domina os momentos de silêncio, de respiração pesada, de olhares que dizem mais do que palavras. Esse domínio é exatamente o que torna Francis Lawrence a escolha ideal para comandar a adaptação. Terceiro, um elenco jovem e intenso. No centro de The Long Walk está Ray Garrett, interpretado por Cooper Hoffman. Mesmo muito jovem, o ator já tinha se destacado em Licorice Pizza, mostrando uma naturalidade rara em cena e a capacidade de transmitir vulnerabilidade sem precisar de exageros. Mas Cooper Hoffman não está sozinho. O filme conta também com David Johnson, conhecido por sua intensidade dramática, Judy Greer, que traz profundidade a papéis de apoio e se destaca pela versatilidade. E claro, Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker, mostra aqui uma faceta diferente, mais sombria e autoritária, prometendo roubar a cena em cada aparição. Um detalhe curioso da produção é que o elenco não ficou apenas na teoria do cansaço. Durante as filmagens, os atores realmente caminharam longas distâncias, carregando o próprio peso da jornada. Essa decisão da direção trouxe uma autenticidade única, porque o desgaste físico que vemos na tela não é apenas atuação, é real. Esse esforço coletivo do elenco mostra o quanto a produção estava comprometida em entregar uma história crua e visceral. Quarto, uma competição cruel e sem volta. 100 garotos são selecionados para participar de uma caminhada que não pode parar. Eles precisam manter uma velocidade mínima estipulada pelos organizadores. Não podem sair da estrada, não podem descansar. O corpo precisa continuar em movimento. O preço da falha é imediato. Quem tropeça, quem diminui demais o ritmo ou tenta desistir, é executado na mesma hora, diante dos olhos dos demais
competidores. O que começa como uma ideia direta, logo se revela um jogo psicológico esmagador. Não há trégua, não há chance de recuperação. Apenas a certeza de que cada passo é um ato de sobrevivência. É uma tensão que não dá respiro, porque a ameaça nunca desaparece. E mesmo diante de toda essa brutalidade, há uma promessa que mantém os garotos em movimento. O vencedor tem direito a qualquer desejo que quiser. Pode ser dinheiro, poder, segurança para a família. Mas essa recompensa inalcançável levanta a questão que ecoa em todo o filme. O que vale a pena sacrificar por uma chance mínima de vitória? Essa estrutura narrativa funciona porque não se limita ao horror físico. A verdadeira crueldade está no modo como o sistema transforma a vida desses jovens em espetáculo. Quinto, crítica social e reflexo humano. Assim como em muitas das obras de Stephen King, The Long Walk não se contenta em mostrar apenas o terror físico. A caminhada interminável é uma metáfora poderosa, que reflete sistemas autoritários, a pressão social constante e a forma como a juventude é explorada em nome de interesses maiores. Por trás da estrada sem fim e das regras cruéis, existe a imagem de uma sociedade que não valoriza a vida de seus jovens, mas sim sua utilidade como peças de um espetáculo de controle. Essa crítica se torna ainda mais intensa quando pensamos na forma como a competição é conduzida. O governo que organiza o evento trata a dor como entretenimento, transformando a morte em espetáculo público. Para quem assiste de fora, é um show, mas para quem está na estrada, é uma sentença de vida ou morte. Essa dualidade é o coração da obra. Mostrar como a violência pode ser normalizada a ponto de se tornar rotina e como a sociedade pode ser cúmplice ao consumir o sofrimento como distração. Sexto, a estética da resistência. As filmagens de The Long Walk foram realizadas no Canadá, aproveitando paisagens abertas, estradas intermináveis e horizontes que parecem nunca chegar ao fim. Esse cenário não é apenas pano de fundo, mas parte essencial da experiência. As estradas longas e desertas reforçam a sensação de isolamento absoluto, como se os personagens estivessem presos em um universo onde só existem eles, o caminho e a morte que os acompanha a cada passo. Diferente de outros blockbusters modernos, cheios de cortes rápidos e efeitos visuais exagerados, aqui a força está justamente na repetição. A câmera insiste em mostrar os passos, o ritmo constante, a monotonia opressora. O silêncio entre diálogos é tão pesado quanto os tiros que marcam cada execução. É uma experiência sensorial que amplifica o sofrimento e o suspense. Aos poucos, o espectador começa a sentir o mesmo peso que os personagens, como se estivesse caminhando junto com eles. Essa imersão é o que transforma o longa em algo mais do que uma simples distopia. Ele vira quase uma prova de resistência também para quem assiste. Se o filme funcionar, e tudo indica que vai, ele pode provar de uma vez por todas que ainda existe espaço para distopias mais maduras, que tratam o espectador com inteligência e não subestimam sua capacidade de reflexão. O sucesso de The Long Walk pode abrir portas para novas adaptações de Stephen King, que ainda estão guardadas nas prateleiras das editoras e nos sonhos dos fãs. Muitas de suas histórias ainda não chegaram ao cinema e, se essa estreia marcar o público, a tendência é que outras obras ganhem luz verde rapidamente. Mas o mais interessante, The Long Walk já se consolida como uma experiência única. Porque no fim das contas, a história não é apenas sobre quem cruza a linha final. É sobre cada passo dado, cada escolha feita, cada momento em que o personagem e também o público precisa encarar o que existe dentro de si. É justamente por isso que o filme já é um dos mais aguardados do ano. Será que estamos prontos para caminhar até o fim junto com esses personagens? Então, se curtiu esse vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo qual é a sua expectativa para The Long Walk.